Oi, meu nome é Juliana Cristina e você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Nós estamos estudando o Evangelho de João e a gente vai começar hoje o capítulo 6, a gente vai estudar do versículo 1 até o 15. Eu vou lendo e vou comentando, tá bom? A primeira multiplicação de pães. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, no mar Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e assentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa da Páscoa. Então, Jesus estava num lugar, se assentou num monte e tinha muitas pessoas seguindo Jesus agora, porque eles estavam vendo tanto de milagres que Jesus estava operando. Então, eles estavam seguindo Jesus para ser curados, para conhecer mais e tudo mais, né? Versículo 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe. Então, Jesus olhou aquele monte de gente que estava chegando e falou assim para Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Então Jesus fala: Felipe, presta atenção, olha, quem que vai dar comida para essas pessoas? Mas Jesus já tinha um plano, né? Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Denário era a moeda era a maneira que se calculava o dia de salário de um trabalhador, tá? Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então, era uma multidão, 5 pães e 2 peixinhos. Só para os 12 apóstolos e Jesus já era nada, né? Jesus disse: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Detalhe, nessa época não se contava mulher nem crianças, então imagina o tanto de gente que tinha. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Então, Jesus foi repartindo. Eu não sei exatamente como que aconteceu aquilo, mas as pessoas puderam comer quanto quiseram, tanto dos pães como dos peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: juntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Então sobrou ainda 12 cestos, né, dos 5 pãezinhos, né? Versículo 14. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Eles estavam percebendo que era uma coisa sobrenatural mesmo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Porque Jesus não veio para reinar nesse mundo. Ele veio para mostrar sendo filho de Deus. E ele é um rei espiritual muito maior do que rei físico, né? A gente tem que pensar sobre isso. Mas o que a gente tem que aprender sobre essa multiplicação de pães e peixes, né? Que eu gosto. A gente pode aprender muitas coisas, né? Eu às vezes ressalto 1 ou 2 itens, né? Mas eu gosto da maneira que Jesus chega a Felipe. Eu uso às vezes alguma entonação, alguma coisa para ressaltar, mas não falando assim que Jesus falou mais ou menos exatamente do modo que eu estou falando. Mas ele falou assim: Felipe, olha esse monte de gente aí. Quem que vai dar comida para essas pessoas? Como que nós vamos fazer, Felipe? Ele mostrou um problema, uma coisa que precisaria ser resolvida, uma dificuldade. E Felipe falou: é mesmo, nem 200 dias de trabalho daria para comprar pão para essa gente. Então, muitas vezes, Deus nos leva a passar por lutas ou por dificuldades, ou identificar um problema, uma dificuldade, porque depois Ele quer que você identifique o milagre. Felipe ficou: e agora? Os outros discípulos, com certeza, gente, o que esse pessoal vai comer aqui no meio do nada?
todos estavam esperando alguma coisa, mas Jesus, na primeira, ele não tinha multiplicado o pão. Então eles não sabiam até que nível o poder de Jesus iria, né? Eles viram paralíticos andando, cura das doenças, essas coisas, mas eles não viram Jesus multiplicando o pão. Então eles não tinham nem essa ideia que Jesus poderia fazer isso. Eles pensaram, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Houve uma demonstração de problema, quer dizer, olha, nós temos um problema, a gente precisa alimentar esses 5.000 homens, mais com as mulheres, os seus filhos, as pessoas que estão aqui. E agora? Daí, Jesus aproveita a oportunidade do problema, deles estarem cientes do problema e faz um milagre, faz algo sobrenatural. Muitas vezes Deus também faz isso na nossa vida. Nos faz enxergar dificuldades que nós temos, nos faz enxergar lutas que nós passamos, né? Às vezes eu falo muito de luta, mas todo mundo tem luta, né? Mas às vezes a pessoa leva tão na esportiva as lutas, porque tem uma fé tão grande em Deus, que nem parece que tem luta na vida, né? Mas todo mundo tem. Mas Deus faz nós vermos que nós temos uma dificuldade para mostrar depois como Ele vai agir. Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender a Bíblia, né? Eu tinha uma amiga que falou assim, eu não tenho nem Bíblia. E quando eu li uma vez eu não entendia nada, então eu nunca mais li. Mas olha que coisa sobrenatural, agora você está aproveitando o quê? Lendo a Bíblia comigo, está estudando a palavra. Deus te mostrou que você não sabia e não conseguia entender. Agora Ele está te mostrando que, poxa, não é tão difícil assim entender. O difícil mesmo é praticar, mas a gente vai falar isso mais pra frente. Mas a gente vai entendendo aos poucos. E você acha o quê? Eu leio o texto, acho super legal, aprendo, mas eu leio de novo, desculpa, eu leio de novo, eu aprendo mais. Desculpa, eu leio de novo, eu aprendo mais, eu leio de novo, eu aprendo mais. Deus tem um plano para nossa vida, gente. A gente tem que enxergar, mesmo nas lutas e nas dificuldades, Deus tem um plano, assim como Ele tinha um plano sobrenatural de multiplicar pães e peixes, que os discípulos não sabiam que Ele tinha esse poder. Que a gente possa enxergar Deus poderoso em todos os momentos da nossa vida. Tá bom? Um abraço, olha, de coração, um abraço virtual. Eu adoro abraçar as pessoas, não tô podendo abraçar muita gente, mas ó, um abraço virtual assim, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.